Então vamos lá. Eu já vou entrar na minha mensagem, porque eu sei que esse culto, o Espírito Santo já está aqui, amém? Desde o louvor, desde o início da primeira música, depois ali a segunda, eu estava aqui pulando igual uma pipoca, porque eu já estava sentindo o Espírito Santo aqui e eu sei que Ele que está conduzindo esse encontro. Então, a gente vai mergulhar na palavra juntos e meu objetivo hoje é que eu seja usada, né, por Jesus para que você saia daqui sabendo que você pode contar com Jesus, que você pode descansar nele, né? O título dessa mensagem é Firmes em Meio ao Caos. A nossa vida tem pressionado a gente, né, com notícias. A gente tem sido aí atacado e estimulados a viver em ansiedade, a viver em medo. Mas hoje eu vim te dar uma boa notícia, que você pode entregar as suas lutas, que você pode entregar as suas tribulações para Jesus e permitir que Ele lute por você. Amém? A gente vive uma vida achando que a gente está numa luta a maior parte do tempo. O meu filho mais novo, Benício, ele tem 3 aninhos, vai fazer 4 agora mês que vem. E ele acha que ele vive numa constante batalha o dia inteiro. Ele coloca lá as fantasias que ele tem de Homem-Aranha, de Tartaruga Ninja, de Jedi. E ele passa o dia com aquela fantasia e com sabre de luz, com espada, ele bota lá o peitoral, o que ele tiver para se proteger, ele acha que ele está numa luta constante. E eu ia até trazer foto, mas eu esqueci de colocar, porque ele realmente vive assim. A gente tem muitas fotos, muitos vídeos do Benício lutando com a gente, porque é assim o dia inteiro. E a verdade é que são poucas as pessoas que podem dizer que não passam por desafios ou que não vivem desafios, que isso não faz parte da vida delas, né? Poucas as pessoas podem dizer, eu vivo em paz, eu tenho paz ali constante a minha vida toda, eu não tenho desafios. Os desafios até a gente vive com eles, né? A gente tem ali as nossas tribulações, nos nossos relacionamentos, né? Em saúde, nas nossas finanças. E Jesus não prometeu que a gente não iria passar, né, por tribulações e aflições. Muito pelo contrário, ele disse que no mundo a gente teria aflições e sofrimentos. E se Jesus só parasse aí, a gente ia ficar completamente desanimado, a gente ia ficar desestimulado, desencorajado. Mas ele continua, né? Ele diz assim, que nele a gente teria paz perfeita, a gente teria coragem e a gente seria cheio de alegria porque Ele venceu o mundo. Então, nesse versículo, a gente pode aprender que se a gente realmente crê que a nossa batalha, que os nossos desafios, eles pertencem ao Senhor, a gente vai aprender a deixar Deus lutar por nós. Sempre que a gente tiver um problema, a gente vai deixar que Ele lute e a gente vai saber que a nossa vitória é certa, a nossa vitória é garantida. Amém? O apóstolo Paulo fala que é na força de Deus que é mostrada, né? A força de Deus é mostrada na nossa fraqueza. Então, quando a gente descansa em Jesus, a gente tem sucesso em tudo aquilo que a gente faz. E eu vim com essa blusa aqui hoje, do Star Wars, para te dizer que existem 2 forças no mundo. Essa é uma das minhas coleções assim, de filmes e séries favoritas. Lá em casa a gente é fã. Se você me perguntar muitos detalhes assim, sobre... Esses dias o Benício tem um sabre de luz. Eu falei, esse sabre aqui é do Chewbacca. Aí o meu irmão, que sabe tudo, falou, Marcelo, o Chewbacca nunca encostou num sabre de luz. Então, eu sou fã, mas não sou fã nesse nível. Eu não sabia que o Chewbacca nunca tinha encostado no sabre de luz. Mas existem 2 forças, né? Assim como nesse filme que mostra o lado negro, o lado sombrio da força e o lado luminoso, existe isso na nossa realidade, o bem versus o mal. Deus é bom e o diabo é mau. Não é igual aquele símbolo do yin e yang que tem... o branco com um pouquinho de preto e o preto com um pouquinho de branco. Deus, ele não é tão bom assim, né? Porque Deus, de vez em quando, manda uma doença para nos provar. Aquilo ali não existe na nossa realidade. Deus é bom e o diabo é mau.
E como o diabo ele não pode chegar até Deus, ele tenta atacar os seus filhos, nós que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que nascemos de novo. E com isso ele espera machucar Deus, machucando a gente. Mas Deus deixou bem claro, como está escrito lá em 1 João, enviando Jesus, o seu Filho, para destruir os trabalhos do diabo. A nossa inclinação natural é da gente da gente pagar o mal com o mal. Né? Não, fez comigo, vai receber. Mas não é assim que a gente vence as nossas batalhas. A gente vence as nossas batalhas contra Satanás sem guardar rancor, sem guardar ódio. Jesus ensina a gente a amarmos uns aos outros. O amor é a força que é poderosa, que vai vencer o mundo. Então, Satanás não pode vencer esse verdadeiro amor. Deus quer que a gente ganhe as nossas batalhas, a gente permaneça firme no meio desse caos. E Ele quer ensinar para a gente como que a gente consegue ter essa vitória. Como que a gente tem essa vitória garantida nele. Algumas coisas podem até parecer loucura, podem parecer que não vão funcionar. Mas os caminhos do nosso Pai, os caminhos do Senhor sempre funcionam. Basta a gente se manter firme, que a gente vai ter o caminho da vitória. Então, eu quero convidar vocês a gente renovar nossa mente juntos nessa noite. E eu vou mostrar para vocês a história de um homem que estava numa situação desfavorável e que ele confiou no Senhor. Ele não é uma pessoa tão conhecida como Moisés, como Abraão, como Davi. Talvez você já tenha passado por essa história batida, mas ela é uma história muito interessante. Esse homem, ele é exemplo para nós ainda hoje, porque a gente enfrenta medo, a gente enfrenta desconfortos, a gente às vezes se desespera, mas ele é um exemplo de como a gente deve agir nessas situações desfavoráveis. E eu também queria deixar aqui claro que a gente confiar em Deus não é a gente não fazer nada, mas é a gente ouvir e agir de acordo com o que o Espírito Santo nos conduz. Enquanto Ele está nos conduzindo, enquanto Ele está falando com a gente espera com uma expectativa no nosso coração. A gente espera com elpis, que é aquela expectativa de coisas boas que vão acontecer. E a gente se mantém firme, louvando, adorando, e a gente espera que Deus nos guie para a vitória. Então a gente vai ver o que aconteceu com um cara que era o rei Josafá. Está descrita a história lá em 2 Crônicas 20 e a gente vai ler ela juntos. Mas eu vou pausando, tá? Em cada versículo aqui eu vou pegar alguns para a gente ir lendo e a gente tentar extrair o máximo de ensinamento dessa história que aconteceu. Então, se você quiser abrir comigo lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 20, a gente vai ler essa primeira parte do 1 ao 5. Diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum de todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, os moabitas, os amonitas, os meunitas estavam atrás desse rei Josafá e do povo de Judá. Em outras passagens do Antigo Testamento, tiveram outros povos também que foram contra o povo de Deus. Eram os jebuseus, os hititas, os cananeus que ameaçavam esse povo de Deus. No nosso caso, hoje em dia, a gente pode dizer que o que nos ameaça e o que vem contra a gente são as doenças, divórcio, insegurança, rejeição e daí por diante. Mas quando Josafá soube que todos esses itas estavam indo contra ele, a primeira coisa que ele fez foi temer. Ali no versículo 3 fala que ele ficou alarmado. Mas logo em seguida, ele se dispôs a buscar o Senhor. Josafá, ele sabia que ele precisava ouvir de Deus. Ele precisava de um plano que garantisse a vitória.
Sem a vitória, ele teria não só algumas perdas, mas ele teria... A história, na verdade, seria completamente diferente. Aquele povo seria completamente destruído e a gente nem conseguiria contar essa história do jeito que ela está acontecendo, porque o povo de Deus teria sido aniquilado. E assim como a gente tem que recorrer ao nosso Deus. Quando a gente tem um problema, ao invés de recorrer às vezes às pessoas, a gente precisa recorrer ao nosso Pai. A gente tem que recorrer a Deus às vezes até antes da nossa própria sabedoria. A gente precisa, claro, que contar com as pessoas em oração. É claro que a gente pode se aconselhar com alguém. Mas a gente precisa primeiro ouvir de Deus. A palavra de Deus fala, lá em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Numa tradução melhor, a palavra de Cristo. Né? E esse versículo está se referindo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus falada. Que essa palavra, no grego, ela é a palavra rema. Né? Em outras palavras, quando a gente ouve a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé e o medo vai embora. Então, Josafá sabia que ele tinha que ouvir de Deus. E Deus pode falar com a gente de várias maneiras. Né? Ele pode colocar paz no nosso coração. Ele pode te dar uma ideia criativa. Ele pode acalmar a sua ansiedade. Então, ele fala com a gente de diferentes formas, mas a gente precisa primeiro ir buscar para a gente ouvir. E Josafá ouviu que um enorme exército se reunia para atacar, né, Judá. E ele soube exatamente o que fazer. Provavelmente não era a primeira vez que Josafá estava enfrentando ou estava passando por uma batalha. Estava passando por um exército ou um povo muito maior do que o dele tentando atacar ele. E ele poderia até falar assim, caramba, eu já passei por isso. Outros exércitos, outros povos já tentaram atacar a gente. Eu sei exatamente o que fazer nessa situação. Ele poderia falar, não, eu já tenho uma estratégia, né? Mas ele decidiu parar para ouvir o que Deus tinha, porque ele poderia aplicar alguma estratégia, mas não era aquilo que Deus tinha. Deus tinha uma estratégia nova para ele, Deus tinha uma unção nova para ele diante daquela batalha, diante daquele desafio. E Deus, ele pode até ter te dado uma solução que funcionou no passado, mas Ele quer falar com você ainda hoje, no presente. Né? Ele quer te dar uma solução nova. E Ele quer te dar a direção. A gente precisa confiar que Ele tem a solução para a gente, independente da circunstância que a gente está enfrentando. Né? O nosso foco não tem que estar no medo e nem tem que estar em métodos, porque agora o que a gente mais vê é, eu tenho um método certinho para você aplicar. Basta você aplicar esses 5 métodos que vai dar tudo certo na sua carreira, que vai dar tudo certo na sua vida. Né? Não, o nosso foco não tem que estar em métodos e nem no medo que a gente possa ter. O nosso foco tem que estar no nosso relacionamento com o nosso Pai. E Josafá sabia que se ele não ouvisse a voz de Deus, ele não ia ter sucesso. Então, gente, busque a Deus, tenha um relacionamento com Ele, e você vai saber exatamente quando você ouvir. Você vai saber reconhecer a voz do seu Pai, a voz doce que Ele tem. E eu vou te mostrar aqui alguns posicionamentos que Josafá teve e que a gente deve ter também. O primeiro deles é, fale com Deus sobre Ele. Fale com Deus sobre Deus, não sobre os problemas. Fale com Deus sobre Deus. Ao invés de apresentar imediatamente o problema que você tem, e que ele tinha, né, Josafá ele começou a falar o quanto Deus era poderoso. Né? Ele escolheu colocar a atenção dele, não nos problemas, não no medo, ele escolheu colocar a atenção dele em Deus. A gente vai continuar lendo aqui, então, 2 Crônicas 26, para você ver o que aconteceu. E orou assim, ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir o Teu poder. Ter comunhão com Deus é assim. Quem já teve um amigo sanguessuga? Gente, todo mundo já teve um amigo sanguessuga que só te liga quando ele precisa de alguma coisa. Ai, amiga, eu estava aqui passando por um problema, eu precisava tanto conversar. Eu já tive algumas amigas e alguns amigos sanguessugas na minha vida, eu tenho certeza que você também já teve.
Mas amigos de verdade, eles são para esses momentos difíceis que você pode ligar e contar seus problemas, contar seus causos. Mas o amigo, ele é para você passar tempo junto, para você ter um relacionamento, para você dar risada, para você comer junto, para vocês se divertirem. E eu amo estar com os meus filhos, eles são meus amigões e eu amo ter tempo de qualidade com eles. E não só atender as necessidades que eu sei que são necessidades do dia a dia. Gente, eu tenho que dar comida, tenho que dar banho, tenho que pagar a escola. São necessidades que eles não precisam nem se preocupar, que eu vou resolver. Mas o tempo de qualidade com eles é bom demais. A gente está deitado na cama antes de dormir. A gente vê um filme juntos, a gente andar de bicicleta. Gente, é uma delícia. Que pai que não ama esses momentos, né? Eu quero ser amiga de Deus. E Ele não é só aquele que resolve os meus problemas. Ele é o meu tudo. Ele é aquela pessoa com quem eu quero passar meu tempo. Com quem eu quero só falar assim, pai, como é bom estar com você. Estou aqui, ó, deitada na minha cama e você está do meu lado. Olha, o meu dia foi assim e você estava ali junto comigo. Né? E foi isso que Josafá fez. Depois dele ter iniciado uma oração reconhecendo o quanto o Senhor era grande, quanto ele era tremendo, quanto ele era poderoso, quanto ele era maravilhoso, Josafá começou depois a relatar os feitos que o Senhor já tinha realizado no passado para proteger o seu povo e manter a sua promessa. Então, depois de apresentar o seu pedido, ele começou a expressar sua confiança de que o Senhor lidaria com aquele problema. Em outras palavras, Josafá estava falando assim, olha só, Deus, você é maravilhoso, você é bom. E passado aquele tempo com Deus, depois ele falou assim, olha só, por falar nisso, tem os inimigos aí que estão vindo e eles estão tentando tirar aquilo que você já me deu por herança. Eu achei que eu deveria mencionar esse pequeno problema, mas eu sei que você é grande, que você está cuidando de tudo e que está tudo sob controle. A gente tem aprendido, principalmente quem é do college, que a gente pede uma vez e Deus nos ouve, certo? A gente não precisa ficar repetindo. Deus não fica surpreso quando o inimigo nos ataca. Ele não está lá no céu esfregando a mão dele e desesperado andando de um lado para o outro, tentando ver o que fazer com essa situação. A nossa parte é simplesmente colocar os nossos olhos nele, adorando, louvando, porque ele já manifestou a solução. E a gente está atento para ouvir a direção que ele tem para a gente. Então, vamos continuar em 2 Crônicas 20:12 agora. Nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá, ele admite a sua incapacidade de lidar com o problema. E assim como Josafá fez, a gente precisa fazer isso também, na maioria das vezes, ao invés de a gente colocar os nossos esforços, tentando fazer alguma coisa a respeito daquilo que a gente não sabe nem resolver. Né? Às vezes a gente fica exausto, totalmente frustrado, com tanto esforço que a gente colocou tentando resolver uma situação, tentando resolver um problema, tentando combater uma coisa que está fora do nosso alcance, enquanto a gente precisa deixar Deus fazer aquilo que a gente não consegue por nós mesmos. Por que desistir dos nossos esforços por que não desistir dos nossos esforços e fazer o que Josafá fez nesse capítulo 12? Admitir que a gente não tem poder para enfrentar os nossos inimigos, que a gente não sabe o que fazer, mas que a gente está confiando em Deus, porque Ele tem a solução, porque Ele tem a direção, porque Ele tem a libertação. Então, resumindo aqui, Josafá, ele fez 3 coisas. A primeira coisa é que ele admitiu que ele não tinha força para enfrentar os seus inimigos. A segunda, ele admitiu que ele não sabia o que fazer. E a terceira é que ele disse que os olhos dele estavam em Deus. Josafá, ele se colocou nessa posição de experimentar um milagre. E parece que isso nem demorou muito, porque aqui a gente leu até o versículo 12, e ele já estava com a solução resolvida, colocar os olhos dele em Jesus, ter relacionamento com o Pai, ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente passa anos da nossa vida, até outros personagens, que a gente lê o livro inteiro e chega no final do livro aqui o cara vai falar assim, meu Deus, eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar.
Mas Josafá aqui, ele foi rápido. No versículo 2, ele já sabia o que fazer. Então, dependa de Deus. Jesus disse assim lá em João: sem mim, você não pode fazer coisa alguma. O canal que a gente recebe de Deus é a fé, né? A fé é o canal que a gente recebe de Deus. E a fé que está descrita na Bíblia Amplificada, essa versão não existe no português, ela só existe em inglês. Se você sabe ler inglês, se você entende, você pode pegar no seu aplicativo, que é uma versão muito legal. E essa versão amplificada, ela descreve a fé como apoiar toda a personalidade humana em confiança absoluta no poder de Deus, na sua sabedoria e na sua bondade. Então, a gente precisa apoiar, deixar nossa confiança, né, apoiada em Deus, depender completamente dEle. Eu não sei se vocês já foram em alguma dessas lojas de decoração, que tem aqueles ambientes já montados, e eu pelo menos, sempre que eu vou, eu faço isso, eu amo. Quero sentar numa poltrona para experimentar, ou me jogar numa cama maravilhosa, que é com um colchão lá todo especial. Vocês já fizeram isso? Se jogar numa cama de uma loja? É bom demais. Ou você chega em casa exausto, e você se joga no seu sofá. Por que você faz isso? Porque você sabe que aquela poltrona, que aquele sofá não vai desmoronar. Ele vai te sustentar, ele vai te segurar, né? E assim como a gente faz com essa poltrona, a gente pode fazer com o nosso Deus, a gente pode se jogar nos braços dele, que ele vai sustentar a gente. Não é algo que está ali frágil. Deus, ele é firme, ele segura a gente pode confiar inteiramente nele, e a gente nem precisa ter um plano B, né? Eu vou ter aqui um plano B, caso Deus não venha no meu socorro. Eu já pedi, mas caso Ele não ouça, eu tenho aqui um plano B. A gente não precisa de plano B. A gente pode deitar nessa cama, se jogar nos braços do Pai. Que o plano que Ele tem para a gente é perfeito e é de sucesso. Amém? Para muitos de nós, a gente dizer, eu não sei o que fazer, é constrangedor. Às vezes você fala assim, meu Deus, é a minha formação. Como que eu não sei o que fazer? Ou então, assim, a gente acha que a gente tem que resolver todas as coisas, a gente precisa resolver. Ou eu preciso receber os créditos, né? Afinal, eu passei nesse concurso porque eu estudei, eu dediquei meu tempo e eu só passei porque foi fruto do meu esforço. Mas Deus diz que toda a glória pertence a Ele. Apesar da gente ser glorificado, a glória, quem nos dá e quem conquistou para nós foi Deus. Né? Eu não sei você, eu acho que essa seguinte frase já veio na sua cabeça, ela já veio na minha algumas vezes. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ou algumas pessoas falando assim, como vai ser? E lá em 1 Coríntios 13, fala que o nosso conhecimento, ele é fragmentado ou parcial. Isso quer dizer que a gente conhece algumas coisas, mas a gente não conhece tudo. E a gente precisa amadurecer até o ponto da gente estar satisfeito de conhecer aquele que sabe de tudo. Né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente descansa, porque a gente sabe que a nossa alegria está nisso, nosso coração está nesse descanso, de que Ele sabe de tudo, eu não preciso saber de tudo, o meu Deus sabe. Da próxima vez, então, que você ouvir isso na sua mente, o que você vai fazer? Ou então você ouvir da boca de alguém, como vai ser? Você já tem a resposta. Como você vai fazer agora que você tem que cuidar dos seus pais idosos? Você vai falar assim, olha, eu não sei, mas Deus sabe. Como você vai fazer para se recolocar no mercado de trabalho? Eu não sei, mas Deus tem um plano. Como você vai viver com esse diagnóstico? Eu não sei, mas Deus tem a solução. Josafá assumiu essa postura bem cedo na batalha. Então, quanto mais cedo a gente depender inteiramente de Deus, mais cedo a gente vai ter a vitória. Eu falo para os meus filhos, quanto antes você fizer o dever de casa, mais cedo você vai se liberar. Não demora para fazer o dever de casa, faça o dever logo, que você se libera para brincar. Então, quanto antes você aprender a depender de Deus, mais cedo você vai ter a vitória. Espere pela resposta. Vamos continuar lendo aqui agora no 13. Todos os homens de Judá
com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Você sabia que ficar parado é uma ação na economia de Deus? Ela é uma ação espiritual. Josafá, ele tomou essa grande atitude espiritual. Como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu vou esperar em você até que você faça alguma coisa a respeito dessa situação. Enquanto isso, eu vou aproveitar a minha vida. Enquanto eu espero que você se mova, eu vou ficar aqui parado aproveitando a minha vida. E isso não é responsabilidade, você aproveitar a vida enquanto você espera. Enquanto você espera que Deus resolva, que Ele solucione os seus problemas. Jesus, ele disse assim na sua palavra, ele diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que Jesus está dizendo aqui? Meu filho, aproveita a sua vida, eu estou cuidando de você. O ladrão, ele já está derrotado. Você pode ficar aí parado, aproveitando a sua vida, que eu estou cuidando. Mas a gente é tentado a pensar que se a gente não estiver fazendo nada, a gente não está fazendo a nossa parte. E a gente precisa resistir a essa tentação porque ela impede a nossa libertação ao invés de nos ajudar. Essa fala vem da nossa consciência: caramba, você não está fazendo nada para melhorar isso. Você não está fazendo nada para colaborar. Você não está fazendo nada para ajudar. Mas às vezes ela também vem da boca de alguns religiosos, dizendo que Deus faz, mas você tem que fazer a sua parte. Quem já ouviu isso? É muito comum a gente ouvir isso, né? Em Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor são os que recebem a resposta e são fortes o bastante para seguir na direção quando Deus direciona. Vamos continuar aqui lendo 2 Crônicas 20, agora do 14 ao 15. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Que boa notícia deve ter sido aquela para Josafá e para aquele povo todo, quando eles ouviram: a batalha não é de vocês, mas de Deus. Isso significava que não tinha nada que eles fizessem que fosse ajudar alguma coisa. Significava que Deus é que iria fazer tudo, que Deus ia capacitar eles para fazerem o que eles precisavam, mas era que na força de Deus e na sabedoria do Senhor é que essa batalha ia ser vencida. A nossa posição de batalha tem que ser de louvor e adoração. Olha como é que continua essa história no 16. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coaritas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Essa é a instrução ao povo de Judá a respeito da posição de batalha que eles deveriam tomar. Embora tivesse instrução deles ficarem parados, também teve essa instrução deles dobrarem os joelhos, deles colocarem o rosto voltado para a terra e adorarem. Gente, uau, essa adoração, ela é a verdadeira posição. Quando a gente adora, a gente também está parado, a gente está adorando a Deus, e ela é a posição que vence as nossas batalhas, os nossos desafios. Você sabia que lá em Salmo 144 diz assim, olha, Davi
também diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Talvez quando Davi tocasse aqueles instrumentos, ele estivesse guerreando, né? O louvor, a adoração, a palavra de Deus, a alegria, tudo isso constitui armas de guerra. Você sabia que nos maiores desafios que eu e o Duda a gente enfrentou com o nosso filho mais velho, quem estava aqui nessa época sabe porque a igreja toda se levantou em oração e a gente teve a nossa vitória. Mas no meio dos dias difíceis ali com o Vicente internado na UTI, a gente tomou essa decisão logo no início de não reclamar. Era grave o diagnóstico. Podia ser a morte, tinha um diagnóstico grave que podia levar ele à morte, e a gente se manteve firme ali. E naqueles dias difíceis, onde a gente recebia diagnóstico ruim todos os dias, olha, vai ter que fazer transfusão de sangue, olha, vai ter que fazer diálise, olha, você vai ter seu filho. Eu estava grávida do meu segundo filho de 37 semanas quando o Vicente foi internado. E os médicos falaram assim, olha, você vai ter esse bebê e o Vicente ainda vai estar aqui. Mas a nossa posição não foi a de falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar um filho aqui e o outro eu vou para o hospital, ter outro neném, um momento de alegria, agora está sendo esse caos? Como é que vai ser agora essa criança de 2 aninhos aqui, tendo que fazer transfusão, fazendo diálise? A gente podia abrir nossa boca para reclamar, mas a gente falou assim, o Vicente não está aqui à toa. A gente vai levantar a nossa voz e a gente vai adorar a Deus. Dentro daquela UTI, Deus deu uma música para o Duda e a gente canta aqui na igreja. Foi uma música ali que a gente estava cantando pela fé, sabendo que Jesus estava operando no meio daquele caos. E toda vez que os meus pais chegavam lá, os meus pais como médicos sabiam da gravidade da situação, e a gente às vezes encontrava eles nos corredores dos hospitais, do hospital em lágrimas, e eu falava, enxuga a lágrima, aqui nesse lugar é lugar da gente exercitar a nossa fé. O Vicente não está aqui à toa, tem outras crianças dentro dessa UTI, a vida dele vai ser testemunho, ele está aqui para trazer vida, ele está aqui para a gente ser testemunho na vida de outros pais que estão com falta de esperança. Então não acha que o seu caos, amém, pode ser maluquice para quem está no mundo. Você, no meio do caos, se manter firme e cantar uma música a Deus. Pegar um violão e tocar, colocar uma música no seu carro enquanto você está enfrentando desemprego, enquanto você está enfrentando depressão, enquanto você está enfrentando vícios. Mas pode ser maluquice, mas no reino espiritual existe valor nisso. Existe um peso nisso. Quando você levanta a sua voz, para adorar Jesus. As nossas armas são essa. Adoração, a nossa alegria, né? A palavra de Deus diz lá em Coríntios que as nossas armas, elas são espirituais. O mundo, ele não entende. É uma loucura. Mas no reino de Deus, elas funcionam. Amém? A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, ela é contra Satanás. Então a gente precisa se colocar nessa posição de combate na esfera espiritual, se mantendo firme e adorando ao Senhor. Quando a gente se coloca de pé, isso significa que a gente está permanecendo, que a gente está entrando no descanso. Não é só descansar fisicamente, é descansar espiritualmente. Quando eu estou em pé, eu estou me recusando a ceder. Eu estou perseverando em crer que Deus vai trazer a vitória, que Ele vai trazer o livramento. Amém? A luta contra os nossos inimigos espirituais, então, que a gente deve ocupar, está em Cristo, adorando e louvando. Então, quando você se encontrar nessa posição, que você não souber o que fazer, siga essas instruções que Josafá está dando para a gente. Acalma sua mente. Para de tentar encontrar resposta. Volte a sua atenção para Jesus. Abra a sua boca e cante. Como lá em Salmos 31. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. A adoração, ela não é só para esse momento que a gente tem aqui antes do culto. A adoração é para a nossa vida diária, um estilo de vida. Olha que interessante, a continuação, agora lá em 2 Crônicas 20:20. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Segunda Crônicas 20:20 diz assim: de madrugada,
foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Eles adoraram e eles louvaram antes de irem encontrar com o inimigo. Enquanto eles iam, Josafá lembrou da palavra que eles receberam no dia anterior dos profetas. Às vezes, a gente precisa se voltar para a palavra e lembrar que a palavra de direção, a palavra de consolo que Deus nos deu. Paulo, ele fez isso com Timóteo. Timóteo tinha ficado temeroso e desanimado. E Paulo lembra a Timóteo das palavras e das profecias que foram dadas na ocasião da ordenação dele. Então, gente, permaneça firme. Não dê ouvido ao inimigo. Ele é um mentiroso e é ele quem te desanima. Vamos lá agora no 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor é leal e dura para sempre. Gente, cantar e dar graças pode não parecer a coisa certa a se fazer no momento do problema, no momento do caos, no momento ali da adversidade, mas acredite que isso é exatamente o que a gente precisa fazer. Romanos 12:2 diz que a nossa mente deve ser inteiramente renovada pela palavra de Deus, para que a gente experimente a sua boa vontade para as nossas vidas. Existe uma frase que eu adoro, que é de um arquiteto muito famoso chamado Mies van der Rohe. Na verdade, a frase não é dele, mas ele se apropriou, que é: menos é mais. Quem já ouviu essa frase? Menos é mais. Less is more. A simplicidade, ela é poderosa. Em Mateus 6, ensina que quando a gente ora, a gente não deve repetir as mesmas frases sem parar, pensando que a gente só vai ser ouvido se a gente continuar falando. A qualidade é muito mais importante do que a quantidade. A sinceridade do seu coração é o que importa para o Senhor, e não um monte de palavras vazias. Jesus se importa com a sua sinceridade, o que está por detrás das suas palavras. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar, que a gente não tem que passar tempo com Deus, que a gente não tem que passar tempo com o nosso Pai, mas esse tempo, ele tem que ser adorando e não só falando palavras vazias. Então, a melhor maneira de você ver as suas necessidades sendo atendidas é pedindo o que você precisa, e o resto do tempo você vai louvar, você vai adorar a Deus por Ele ser o que você precisa, por Ele ser aquele que te resgata, por Ele ser aquele que te dá a solução, por Ele ser esse Deus poderoso, por Ele ser o seu provedor. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, a nossa esperança. Então, quando a necessidade vier até a sua mente nos próximos dias, porque eu sei que elas vêm, eu também passo por isso, simplesmente comece a louvar a Deus. O meu pai até brinca aqui, daquela oração que é tão vazia que ela não chega a lugar nenhum, Deus que está sentado num trono de veludo vermelho, e os anjos que voam para lá, e os anjos que voam para cá, caramba, não precisa de nada disso, é só você falar: Pai, é disso que eu preciso. E agora eu vou te louvar, porque se você já fez no passado, eu sei que você vai fazer agora. Você é grande, você é poderoso, você vai me dar o sustento, você vai me dar a saída, você vai me dar a solução. Adorar cria uma atmosfera em que Deus, Ele pode operar. Quando a gente murmura, quando a gente resmunga, quando a gente procura defeitos, quando a gente é negativo, cria uma atmosfera onde o diabo pode operar. Mas a adoração faz exatamente o contrário. Então, que a gente seja grato a Deus, a gente se concentre nas coisas que a gente tem e não nas coisas que a gente não tem. A adoração, ela transforma a gente. Amém? Então, a gente pode receber a vitória enquanto a gente adora. Amém? E para concluir, eu vou ler aqui o último versículo 22.
Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para separá-los da destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Gente, esse versículo diz que enquanto o povo de Judá estava cantando e louvando a Deus, ele preparou uma emboscada contra os inimigos e eles se mataram. Caramba, o louvor confundiu o inimigo. Olha que tremendo. Eles se dispuseram a buscar a Deus ao invés de viver com medo. Eles disseram a Deus o quanto Ele é tremendo. Depois se puseram de pé e adoraram a Deus. Deus enviou um profeta com uma palavra para eles, dizendo que a batalha não era deles, mas era do Senhor. E o mesmo profeta falou para tomarem a posição e ficarem parados. Eles adoraram e louvaram, e assim o Senhor derrotou os inimigos, confundindo os de tal maneira que eles se mataram. Gente, que final é esse? O plano de batalha de Deus, quando é colocado em ação pela fé, ele só tem uma resposta, é de vitória. O caminho dele é de vitória para a gente. Então, eu quero te convidar a assumir essa posição de batalha. Descansa nele. Se joga nos braços do seu Pai. Permaneça firme na promessa que Ele te deu. A promessa dele, hoje em dia, aqui para esse povo, era uma promessa. Para nós, hoje em dia, não é só uma promessa, mas é uma herança. É nosso por direito. Abra sua boca e cante salmos ao louvor, adore, louve a Jesus antes de ver o milagre acontecer. Você sabe que o povo viu o Mar Vermelho, quando eles chegaram do outro lado é que eles louvaram. Aqui, ele já está mostrando assim, olha só, não precisa só louvar e agradecer a Deus depois, vocês podem agradecer antecipadamente pela fé. O diabo, ele é um derrotado. Jesus habita em você. É Ele que te fortalece. Ele te encoraja, Ele te guia. Ele te dá paz. Ele te restaura. A nossa batalha pertence a Jesus. Você pode descansar. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. E a gente vai orar juntos. E a gente vai adorar Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você tem seus desafios. Eu sei que não está tudo em paz, que não está tudo resolvido. Vai estar tudo resolvido quando a gente for, morar com Deus, vai estar tudo em paz. Agora, Ele está nos dando as armas certas para a gente combater esse bom combate. Ele está dando para a gente as armas certas. É o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa meditação na palavra, é o nosso relacionamento com Deus. E eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração, que você pode ficar firme, manter o seu posicionamento firme no meio do caos. A sua batalha pertence a Deus. Deixa que Ele lute. E você sabe que o final dessa história não termina por aqui, só eles chegando lá e vendo, aquele exército gigante que eles não viam. O exército ia até o horizonte, cheio de gente. Quando eles chegaram lá, só tinha cadáver. Mas você sabe que a história não termina só por aí. Vencemos a guerra. Eles saíram mais do que vitoriosos dessa guerra, porque eles foram lá e levaram 4 dias para pegar tudo que tinha lá daqueles soldados mortos. Os espólios de guerra, as espadas, o ouro, a prata, tudo que tinha no acampamento daquele inimigo, eles puderam levar de volta para a terra deles. Então Jesus não quer só dar uma vitória para você, mas Ele tem abundância para você. Você é mais do que vitorioso em Jesus, amém? Amém, amém. Eu queria te convidar a levantar a sua mão e agradecer a Jesus antecipadamente pela vitória na sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada porque você venceu no nosso lugar. Obrigada porque você é tudo que nós temos. Obrigada, Jesus, porque a gente não sabe o que fazer. Obrigada, Jesus, porque a gente não tem todos os recursos na nossa mão, mas você tem. A gente não tem a resposta, mas você tem. A gente confia em você, de que você está trazendo a solução, você está trazendo a cura, você está trazendo a restauração. Jesus,
Jesus, nessa noite a gente levanta a nossa voz, a gente levanta as nossas mãos em adoração, sabendo que você está cuidando das nossas batalhas, você está lutando para que a gente descanse. A nossa posição nessa noite, Jesus, é de adoração. A nossa posição é de descanso. A nossa posição, Pai, é de erguer as nossas mãos e olhar para você, olhar para Jesus, sabendo que você já fez tudo o que a gente precisa, Pai. Lançamos sobre Ti a nossa ansiedade, lançamos sobre Ti o nosso medo, a nossa angústia e recebemos de você, Pai, a Tua paz, recebemos o Teu descanso. Por fora, nós estamos vivendo a nossa vida, aproveitando a nossa vida, mas por dentro a gente está firme, por dentro a gente está em paz, por dentro nós estamos com convicção de que você já fez tudo o que precisamos para que a nossa vitória seja real. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que muda a história, a fé que põe gigantes no chão. Nela que eu creio, fé que faz milagres e que muda a história, a fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio, a fé que faz milagres e que muda a história, a fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. História, a fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ver. Preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. E se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, eu caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Aleluia. Eu não contei o final da história, eu estava me lembrando ali. O Vicente saiu do hospital muito antes do que os médicos estavam planejando. Ele foi para o hospital, depois de uma semana eu tive o meu bebê. A Vitória, ela foi completa. Você sabia que tinham duas crianças, dois irmãos que estavam acidentados em estado gravíssimo nessa mesma UTI. E a gente teve a oportunidade de falar do testemunho não, eles testemunharem, né, a vida do Vicente. E a gente falar do amor de Jesus para esse casal. As duas crianças que eram para estar mortas saíram também vivas daquele hospital. Então, a nossa vitória não diz só a nosso respeito. Ela respinga para todo lado. Quem está em volta da gente, às vezes que nem conhece Jesus, acaba recebendo vitória de rebarba. Deus é bom e Ele não faz nada pela metade. Ele completa e Ele dá muito além daquilo que a gente pede, muito além daquilo que a gente imagina. O nosso Deus é bom, inteiramente bom. Não tem nenhuma tribulação que Deus tenha colocado na sua vida. O diabo é mau e Deus não desperdiça nada, apesar do diabo às vezes tentar dar uma rasteira na gente, tentar trazer aí lutas, desafios. Deus não desperdiça, Ele luta por você. Amém? Amém. Então que você saia daqui nessa noite com essa convicção no seu coração, de que você pode descansar por dentro. Por fora, a
a gente vive a nossa vida, a gente curte os nossos amigos, a gente vive a nossa vida, a gente caminha, a gente faz o que a gente precisa fazer. Mas a nossa postura por dentro é essa firmeza, mantendo o nosso relacionamento com o Pai, ouvindo dele. Amém? Amém. Se você puder abraçar quem está do seu lado. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Abraça quem está do seu lado. E diz que ela vai ter uma semana vitoriosa. Que bom então que você veio até aqui. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Você que está aí assistindo a gente pela internet, não esquece de entrar no nosso site se você é visitante. Que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.